Doutor, eu tenho uma grande dúvida. Quando eu vou fazer as minhas facetas em resina, eu não estou conseguindo um bom polimento, estou deixando excesso na cervical. Essa é uma dúvida muito frequente. Não sei o que eu estou fazendo, que está ficando muito excesso na cervical. E quando eu vou polir, ele fica manchado, ele fica com grumos manchados da cor do polidor. O que eu faço? No vídeo de hoje você vai aprender na prática tudo como você vai evitar esse tipo de problemas através da técnica do pincel e como você utilizar o umidificador de resina. Muito simples, fácil e vai te ajudar muito na prática, beleza? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí que eu vou te dar mais um segredo muito precioso para você utilizar nas facetas em resina. E isso ajuda muito o seu dia a dia. Depois que eu aprendi essa técnica, nunca mais eu tive problemas de manchamentos, de excessos na cervical, porque eu modifiquei a técnica. Muito simples e prático e você vai começar a fazer. Bora pro vídeo? Então vamos lá. Uma dúvida muito frequente é como que eu vou evitar de ter excesso na cervical em minhas facetas em resina. E como eu vou atingir um alto polimento, né? Então existe um segredo muito simples para como você utilizar um umidificador de resina. Muitos falam que o umidificador de resina ele acaba manchando muito a sua faceta com o passar do tempo. Então eu concordo com isso, mas ele vai facilitar muito na hora de você fazer a faceta. Então você tem que ter um cuidado de como você utilizar o umidificador de resina. Ele não serve para você lavar a sua resina, né? Então se você utilizar um excesso muito grosseiro de umidificador de resina, você vai ver que vai ter até dificuldade de manipular o umidificador. Então eu gosto de somente aplicar ele num potinho DAPEN ou na palma da sua luva. Geralmente eu acabo colocando aqui na palma da luva. Eu já dei uma dica aqui muito especial, sempre quando eu vou fazer alguma faceta em resina, se eu vou fazer uma profilaxia antes, ou se eu removi alguma restauração antes, alguma restauração antiga, para iniciar a faceta, eu ou troco de luva, ou passo álcool 70 e limpo muito bem a minha luva com papel toalha para daí eu iniciar minhas facetas. Porque se você tiver a luva suja e tá utilizando uma resina ultra branca, ela vai manchar. Então eu vou colocar aqui na palma da luva um pinguinho de umidificador e vou pegar meu pincel e vou pincelar, vou encostar no umidificador e vou pincelar ele na minha luva aqui, como se fosse escorrendo ele, tá? Porque o que eu tô fazendo com isso? Eu tô umidificando o meu pincel. Eu não tô molhando ele. Se você molhar e aplicar na resina, você está colocando muito excesso de umidificador. Então você vai aplicar e umidificar o seu pincel para ajudar na uniformização, até para não deixar as marcas das cerdas do pincel. Então é bem importante você utilizar sempre uma cerda natural, uma cerda arredondada, né? E um pincel um pouquinho mais largo para você fazer a anatomia vestibular. Ok, então essa é a dica. Eu já vi muita gente utilizando um pincel muito pequenininho e contornando a cervical com ele na hora de fazer uma faceta em resina. Se você utiliza um pincel muito fininho, você acaba empurrando essa resina de encontro à gengiva e vai causar um excesso cervical. Então como que eu faço? Eu aplico sempre a resina no terço cervical, quase médio, uma bola de resina, grudo ela nas bordas, olha a dica que eu já passei em outro vídeo aqui, vou grudar ela nas bordas, a resina, não preciso enfiar o dedo, tá? Geralmente pode estar com a luva um pouquinho manchadinha, então tem que ter cuidado. Grudo nas bordas, começo a espalhar quase toda ela, e vou pegar esse pincel que tem quase o volume vestibular do incisivo, e vou começar de cervical para incisal, fazendo as 3 inclinações, vou lambendo essa resina com esse pincel levemente úmido, né? Com um umidificador de resina. Não pode ser adesivo, tá? O adesivo contém monômeros que depois de polimerizados eles vão manchar. Então
Tem que ser um umidificador de resina levemente umidificado, tá? E vou puxando de cervical para incisal. Ok, se eu estou posicionando muito bem no meio do meu incisivo, eu já estou fazendo essa face livre vestibular, a área de espelho vestibular. Então, o incisivo, ele tem as vertentes mesial e distal e tem essa área vestibular achatada, como se fosse assim, né? Só que com volume cervical que vai diminuindo para incisal. E o pincel vai lhe ajudar a fazer essa anatomia achatada e essas 3 inclinações. Então, assim você vai conseguir uniformizar muito bem a sua resina e vai ajudar a você não ter dificuldades na hora de fazer o polimento. Então, prestou atenção? Grudei minha resina, umidifiquei levemente e de cervical para incisal sempre, nunca de incisal para cervical. Primeiro, evitei excessos na cervical. Segundo, já estou fazendo uma área de espelho nos incisivos e no canino também. Se você posicionar no meio dele, é incrível como é fácil você fazer a anatomia dele, vai facilitar com essa técnica. E se você está uniformizando depois de você grudar a resina, isso é bem importante, não adianta você não grudar bem a resina e tacar-lhe o pincel ali, que você já vai ter uma bolha ali, né? Então você tem que compactar muito bem as bordas, grudar a resina e depois uniformizar e deixar achatada essa área vestibular. E com o pincel você vai ter essa uniformidade. Consequentemente, por você ter essa uniformidade causada pelo pincel, vai facilitar o seu polimento. Porque muitas vezes você acabou só achatando a resina com uma espátula e você vai deixando também ângulos agudos. Sempre as facetas em resina, elas têm ângulos arredondados, né? O dente natural tem ângulos arredondados. Então, esteticamente, uma faceta para ficar bonita, natural, ela tem que ter ângulos arredondados. Eu gasto muito tempo quando eu estou fazendo uma faceta em resina para deixar os ângulos arredondados, para assim ter uma naturalidade. E vou trabalhar de cervical para incisal. Então, na hora de polir, já vai facilitar muito. Por quê? Porque você não deixou bolhas. Qualquer bolinha que você deixou, você vai tentar polir, vai ficar um degrau de resina ali que não tem o que fazer. Você vai ou ter que desfazer aquele degrau com uma multilaminada. Geralmente eu utilizo de 12 lâminas e vai uniformizar aquela área. Mas tem vezes que você vai acabar fazendo outro degrau porque você gastou aquela área, né? Porque para remover uma bolinha é incrível, tá? Então, dicas preciosas para você atingir um alto polimento em facetas em resina e uma uniformidade. Olha que legal. Dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Testem na prática essa dica que vale a pena e vocês vão ter resultado, tá? Agora é só testar na prática.